O Saara, o maior deserto quente do planeta. Um oceano de areia que cobre quase um terço do continente africano. Aqui, a vida não apenas sobrevive, ela resiste. A temperatura pode ultrapassar os 50 graus Celsius. O vento levanta muralhas de poeira que apagam o horizonte. A chuva, quando vem, é um evento raro e logo desaparece. Mesmo assim, este ambiente extremo abriga formas de vida adaptadas ao limite. Animais moldados pela escassez, que aprenderam a economizar cada gota, cada movimento. Sob o sol impiedoso, o Saara revela uma luta constante, silenciosa, mas brutal. Entre dunas, pedras e oásis isolados, a natureza impõe suas regras. E apenas os mais preparados conseguem cumprir. Bem-vindos ao deserto do Saara, um reino de extremos, onde apenas os mais resistentes desafiam a eternidade das dunas. A imensidão do Saara parece não ter fim. Ondas de areia se estendem por milhares de quilômetros, moldadas pelo vento em dunas que mudam de forma todos os dias. Entre as áreas de areia viva, planícies de pedra rachada revelam um cenário quase lunar. O silêncio é absoluto. Quebrado apenas pelo som distante de uma rajada ou o estalo do calor. Nos oásis, a vegetação luta para existir. Pequenos agrupamentos de tamareiras marcam os pontos onde a água ainda insiste em surgir. O ar seco distorce o horizonte, criando miragens que confundem até os mais experientes viajantes. Tudo aqui é ilusão e resistência. Mas há criaturas que conhecem esse território como nenhum outro. São os verdadeiros habitantes do deserto. E o primeiro deles carrega sobre o dorso o símbolo da sobrevivência no Saara. O dromedário. No coração do Saara, o dromedário domina o cenário árido. Sua silhueta alta e lenta corta o horizonte, movendo-se com precisão em um ambiente que pune qualquer fraqueza. Adaptado ao extremo, ele é a síntese da sobrevivência. Uma corcova que armazena gordura, não água, garante energia suficiente para suportar longos períodos de escassez. Suas narinas se fecham completamente para impedir a entrada de areia, e os cílios duplos formam uma barreira natural contra tempestades. Cada detalhe do corpo é um mecanismo de defesa.
Nas patas, almofadas espessas distribuem o peso e impedem que o animal afunde nas dunas movediças. O sangue pode suportar altas variações de temperatura sem coagular. Ele suporta até 40% de perda de água corporal, uma margem letal para quase qualquer outra espécie. O dromedário não apenas sobrevive, ele prospera onde a vida parece impossível. Durante o dia, o calor supera os 50 graus Celsius. O dromedário reduz sua atividade, economiza energia e respira lentamente, evitando a perda de umidade. À noite, a temperatura despenca, mas seu corpo conserva o calor acumulado. Em poucas horas, o deserto se transforma e ele se adapta com a mesma calma com que atravessa as tempestades de areia. Quando encontra um oásis, bebe o suficiente para recuperar tudo o que perdeu, até 100 litros de uma só vez. A água corre por um sistema circulatório que a conserva, enquanto o corpo retoma sua estabilidade. É um ato silencioso, mas decisivo. Um ritual de vida em meio ao nada. Esses herbívoros percorrem centenas de quilômetros em busca de vegetação escassa. Folhas secas, raízes, pequenos brotos. Seu estômago triplo digere o que para outros seria indigerível. Movem-se em grupos familiares liderados por machos dominantes, comunicando-se com grunhidos graves e curtos. A hierarquia é rígida, sustentada pela força. Apesar do tamanho e da resistência, o perigo nunca desaparece. Filhotes são vulneráveis, presas fáceis para chacais e aves de rapina. A própria natureza é o maior inimigo. O calor, a sede e as tempestades testam continuamente seus limites. Ainda assim, o dromedário se ergue como a espinha dorsal da vida no deserto, sustentando não apenas sua espécie, mas também as comunidades humanas que dependem dele há milênios. A paisagem se move. O sol declina, tingindo o horizonte de vermelho. Sob as rochas, um corpo escuro e achatado emerge. Buscando o último calor do dia. O lagarto de cauda espinhosa desperta para seu turno de sobrevivência. Entre pedras escaldantes e arbustos ressecados, o lagarto de cauda espinhosa, ou Uromastix, desperta quando o calor atinge seu auge.
O corpo achatado e a pele rugosa formam um escudo natural contra o sol e os predadores. As escamas grossas refletem parte da radiação, enquanto a cauda, coberta por espinhos rígidos, funciona como uma arma e uma barreira. Este réptil é pequeno, mas é um exemplo extremo de adaptação biológica. Durante o dia, move-se com rapidez entre fendas e rochas, aproveitando o calor acumulado para regular a temperatura corporal. Quando ameaçado, recua para o interior de tocas e bloqueia a entrada com a própria cauda, transformando o corpo em um muro impenetrável. Essa estratégia simples, mas eficaz, o protege de serpentes, aves e pequenos mamíferos carnívoros. Sua dieta é composta principalmente por folhas secas e pequenos brotos. A capacidade de extrair água dos vegetais é o segredo de sua sobrevivência. Raramente bebe. O corpo faz a gestão da umidade com precisão. Cada grama de alimento é aproveitada. O metabolismo lento reduz a necessidade de energia, permitindo longos períodos sem alimentação. Os espinhos da cauda não servem apenas para defesa. Durante confrontos territoriais, machos giram o corpo em movimentos rápidos, batendo a cauda contra o solo e contra rivais, produzindo estalos secos que ecoam no silêncio do deserto. O som é um aviso. Território ocupado. A luta raramente é mortal, mas o impacto desses combates marca a pele e reforça a hierarquia entre indivíduos. A reprodução ocorre no auge do calor, quando a areia atinge temperaturas quase intoleráveis. As fêmeas cavam buracos profundos e depositam os ovos longe do alcance de predadores. O nascimento dos filhotes coincide com as raras chuvas, um sincronismo vital. O instinto de sobrevivência começa cedo. Ao sair da areia, os jovens já sabem correr, cavar e se esconder. Mesmo diante de condições extremas, o lagarto de cauda espinhosa mantém um equilíbrio frágil com o ambiente. Ele é uma peça essencial na teia ecológica do Saara, controlando insetos e servindo de alimento a predadores maiores. Cada movimento, cada pausa é calculado. No deserto, energia desperdiçada é sinônimo de morte. Quando o sol começa a cair, o réptil se recolhe novamente às sombras. A areia esfria e o deserto muda de rosto.
De longe, um som abafado se mistura ao vento. O leve arrastar de algo sinuoso sob a superfície anuncia a chegada de uma nova ameaça. A víbora chifruda do deserto. Sob a superfície da areia, quase invisível, a víbora chifruda do deserto espera. Apenas seus olhos e os pequenos chifres acima deles ficam expostos. Estruturas que desviam grãos de areia e quebram o contorno da cabeça, tornando-a parte da paisagem. Este predador é a definição da paciência. Sua sobrevivência depende da imobilidade absoluta e do ataque preciso. O corpo, coberto por escamas granulares, permite deslizar em silêncio por superfícies instáveis. Ao se mover, executa um deslocamento lateral, um movimento em forma de S, que minimiza o contato com o solo quente. Essa técnica economiza energia e reduz o risco de superaquecimento. Apesar da fama mortal, a víbora chifruda é discreta. Evita o confronto sempre que possível, confiando mais em sua camuflagem do que na agressividade. Quando ameaçada, emite um som de aviso peculiar. Esfrega as escamas laterais do corpo, produzindo um ruído seco e estridente. É um alerta. Poucos se aproximam depois de ouvi-lo. Durante o dia, enterra-se sob a areia para escapar do calor extremo, mantendo apenas os olhos expostos. À noite, sai para caçar. O corpo frio combina com o ambiente noturno, tornando-a quase indetectável. Sua respiração é lenta, constante, e os movimentos são controlados como os de um caçador profissional. Na ecologia do deserto, é uma peça vital. Mantém o equilíbrio populacional de roedores e pequenos répteis, evitando superpopulação. Sem ela, o frágil sistema do Saara entraria em colapso. À medida que o sol nasce novamente, a serpente desaparece sob a areia, como se nunca tivesse existido. Mais adiante, quando a noite volta a dominar o deserto, um som suave rompe o silêncio. O canto grave e contínuo de uma ave adaptada à escuridão. É a coruja do deserto,
iniciando seu turno de caça. Quando o sol se apaga e o calor cede espaço ao frio cortante, o Saara muda de turno. Entre as rochas e dunas silenciosas, olhos dourados se abrem na escuridão. É a coruja do deserto, caçadora noturna adaptada ao vazio árido. Suas asas curtas e amplas permitem voo silencioso, invisível aos ouvidos das presas. Cada batida é medida, cada mergulho preciso. Com visão adaptada à baixa luminosidade e audição aguçada, detecta o menor ruído de um roedor sob a areia. O silêncio é sua arma principal. Nenhum som denuncia sua aproximação. Ela caça ratos do deserto, insetos e pequenos lagartos, mantendo o equilíbrio de um ecossistema que sobrevive por fios. Durante o dia, abriga-se em fendas rochosas, protegida do sol e de predadores maiores. As penas, em tons de areia, garantem camuflagem quase perfeita, confundindo-a com o entorno. A distância parece apenas mais uma pedra entre milhares. A natureza do Saara esconde e revela com a mesma facilidade. A noite é seu território. Ela voa abaixo, próxima ao solo, usando correntes de ar frio para planar sem esforço. Em uma única caçada, pode capturar várias presas, armazenando energia para as longas horas em que o alimento escasseia. As corujas do deserto se comunicam por sons graves e espaçados que ecoam por quilômetros. Os machos delimitam território com chamados profundos, enquanto as fêmeas respondem com notas mais curtas. O encontro entre ambos é breve e eficiente. O ninho, cavado em locais protegidos, abriga poucos ovos. A reprodução é sincronizada com os períodos de maior presença de presas, garantindo a sobrevivência dos filhotes. A plumagem densa protege do frio noturno, mas também regula o calor durante o dia. Cada adaptação é resultado de séculos de seleção natural, moldando um predador discreto, mas fundamental. No ciclo da noite e do dia, a coruja é o elo que mantém o equilíbrio invisível do Saara. À medida que a madrugada avança, o deserto silencia novamente. O vento se acalma, a lua se esconde atrás das dunas e o primeiro brilho do amanhecer começa a surgir. Nas sombras do solo, outro tipo de sobrevivente desperta, pequeno, resistente e incansável.
É hora dos besouros do deserto retomarem sua rotina sob o calor que volta a crescer. A areia ferve, o ar vibra e a maioria dos animais se recolhe. Mas há criaturas que prosperam justamente nesse calor extremo. Entre os grãos de areia surgem pequenos pontos negros em movimento. São os besouros do deserto, mestres da resistência e da engenharia natural. Esses insetos, apesar do tamanho diminuto, desempenham um papel essencial. Com corpos cobertos por uma carapaça escura e rígida, resistem a temperaturas que ultrapassam 60 graus Celsius na superfície. Suas pernas longas mantêm o corpo afastado do solo, reduzindo o contato com o calor. Cada passo é calculado, cada sombra aproveitada. O comportamento desses besouros revela uma estratégia impressionante. Ao amanhecer, quando a umidade ainda paira no ar frio, eles sobem até o topo das dunas e posicionam o corpo em ângulo, captando gotas de orvalho que se condensam sobre a carapaça. A água escorre até a boca, uma técnica que garante hidratação em um ambiente onde praticamente não chove. Durante o dia, buscam refúgio sob pedras e detritos. À noite, retornam à superfície para procurar alimento, restos orgânicos, fezes de outros animais e carcaças deixadas por predadores. São os limpadores do deserto, responsáveis por reciclar nutrientes e manter o equilíbrio ecológico. O corpo é uma fortaleza. As asas escondidas sob a carapaça raramente são usadas. O voo consome energia demais e cada reserva é preciosa. O metabolismo lento permite longos períodos de inatividade, uma pausa estratégica enquanto o calor atinge o ápice. Em algumas espécies, o comportamento coletivo é notável. Trabalham em conjunto para enterrar matéria orgânica, criando pequenas câmaras subterrâneas onde se desenvolvem as larvas. Dentro delas, a umidade é retida, formando microclimas estáveis em meio ao caos térmico do Saara. Mesmo os predadores têm dificuldade em caçá-los. O corpo duro e o reflexo de suas carapaças confundem aves e répteis. Alguns besouros expelem um líquido ácido e quente para afastar ameaças. Um mecanismo químico de defesa raro e eficiente.
Enquanto o dia avança, esses pequenos operários continuam seu trabalho silencioso, sustentando a base invisível da vida no deserto. O calor que consome a maioria das criaturas é o mesmo que guia sua rotina. Com o entardecer, o Saara muda novamente. O vento sopra das montanhas e as sombras se alongam sobre o solo rachado. Entre as encostas rochosas surgem silhuetas ágeis e escaladoras. As cabras do deserto, especialistas em sobreviver onde quase nada cresce. Nas encostas íngremes e pedregosas que margeiam o Saara, vivem as cabras do deserto, animais moldados pela escassez e pela necessidade. Com cascos afiados e flexíveis, escalam rochedos quase verticais, alcançando locais que nenhum outro mamífero conseguiria. Ali encontram o essencial: folhas ressecadas, pequenos brotos e um pouco de sombra. Cada passo é uma escolha precisa entre a sobrevivência e o abismo. O corpo leve e musculoso permite equilíbrio absoluto. As patas dianteiras tocam o solo com firmeza, enquanto as traseiras ajustam o centro de gravidade. A cada movimento, avaliam o terreno, antecipando deslizamentos e fendas. É um balé de instinto e força. Uma queda é fatal, e cada salto carrega o peso da experiência transmitida por gerações. As cabras do deserto vivem em grupos pequenos, liderados por fêmeas experientes. A hierarquia é silenciosa, sustentada por olhares e posturas. Durante as horas mais quentes, permanecem imóveis nas sombras das rochas, reduzindo o gasto de energia. Quando o sol cede, descem em busca de alimento, guiadas pela memória dos caminhos que levam às raras fontes de água. A reprodução é estratégica. As fêmeas escolhem locais altos e seguros para parir. Os filhotes, em poucos minutos, já conseguem se equilibrar sobre as pedras. A seleção natural é impiedosa. Apenas os mais fortes sobrevivem aos primeiros dias. O calor, os predadores e a escassez eliminam os que não estão prontos. A dieta frugal é complementada com minerais obtidos ao lamber superfícies rochosas. Esse comportamento evita deficiências nutricionais e reforça o esqueleto, essencial para suportar os impactos das escaladas.
Mesmo em regiões onde o solo é praticamente estéril, essas cabras conseguem extrair sustento. A cooperação dentro do grupo é vital. Quando uma ameaça se aproxima, um membro emite um som curto e rouco. O alerta percorre o vale e, em instantes, o rebanho inteiro se dispersa para alturas seguras. Essa sincronia é o que garante a continuidade da espécie. Quando o dia termina, as cabras repousam nas cristas iluminadas pela luz alaranjada do pôr do sol. O Saara silencia e o ciclo da sobrevivência se fecha mais uma vez. A cada amanhecer, tudo recomeça. O calor, a fome, a busca pela vida. Nas sombras da noite que volta a cobrir o deserto, o vento sopra com força, apagando rastros e marcas. Tudo volta ao seu estado natural, um equilíbrio frágil e eterno. O deserto do Saara é um campo de testes da vida, um ambiente extremo que expõe o limite da adaptação. Cada espécie, do imenso dromedário ao pequeno besouro, desempenha um papel essencial nesse equilíbrio. Aqui, sobrevivência não é acaso, é resultado de estratégia, resistência e instinto refinado. Quando o sol se põe sobre o mar de areia, a vida parece cessar, mas sob cada grão, sob cada sombra, ela continua. Silenciosa, determinada, eterna. Se você sentiu a força desta jornada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas histórias da natureza em estado puro. Até a próxima!